De volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos desafios da educação em meio à pandemia, o ensino remoto, volta às aulas e as perspectivas de mudança também no ensino, quais as vantagens e possíveis desvantagens do novo Fundeb. Eu converso aqui com o secretário de Educação do município de São Paulo, Bruno Caetano. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, amigos da Gazeta. Bom, vamos falar primeiro da grande expectativa que é volta às aulas, né? Os pais querendo saber, as crianças também. Foi adiado, seria no começo de setembro, agora pode ser em outubro. E tem esse exame que mostra exatamente um ponto de vulnerabilidade, que a maior parte das crianças não tem sintomas. Pois é, estamos trabalhando bastante na Prefeitura de São Paulo, sob a orientação do prefeito Bruno Covas, de fazermos aqui toda a preparação das nossas escolas, né? Nesse momento é um momento de dar muita tranquilidade para as famílias, para quem está nos assistindo, tem filhos na escola pública, ou mesmo para quem tem filhos na escola privada, de que todos os esforços necessários para abrir as escolas estão sendo feitos. Então, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, as máscaras já foram adquiridas. Cada criança, quando pudermos retornar, vai receber um kit que, além das máscaras, conterá álcool em gel, sabonete, uma caneca para que não haja compartilhamento desses objetos na escola. Nós temos, Denise, na cidade de São Paulo, aproximadamente 5.000 educadores com mais de 60 anos. Esses, em nenhuma hipótese, poderão retornar. Eles não vão retornar? Não, eles permanecerão no ensino à distância, no ensino remoto, mas a gente precisa substituir esses professores, né, por outros professores. Nós contratamos na semana passada um contingente enorme de novos professores para a rede pública municipal, para tudo estar prontinho, quando a saúde nos autorizar, a gente puder voltar com segurança, com tranquilidade para as famílias. A gente sabe que escola é insubstituível. Todos os esforços que estão sendo feitos nesse momento, muito pelas famílias, né, são relevantes para as crianças, para os estudantes, mas nada substitui a escola, nada substitui o professor, nada substitui essa interação tão boa que acontece dentro de cada uma das nossas escolas. Agora, estão sendo realizados esses exames, a testagem, né, até para ver como é que está a condição das crianças. Agora, na volta às aulas, vai ser feita uma testagem específica para ver, ou algum acompanhamento posterior? Sim, faz parte do protocolo aqui da cidade de São Paulo, mais 2 ondas de pesquisa com as crianças, antes ainda da possível abertura em outubro. Nós trabalhamos ainda com essa data de 7 de outubro e também consta do protocolo a medição da temperatura das crianças quando as crianças retornarem às salas de aula, né? Então, crianças, por exemplo, que têm febre ou algum tipo de sintoma, a gente já vai conseguir detectar na entrada da escola, ainda que isso seja não tão eficiente como o próprio inquérito sorológico mostrou hoje, né? 70% das crianças que se infectaram na cidade de São Paulo são assintomáticas, não apresentaram, Denise, nenhum sintoma, nem o nariz escorrendo, né? O que torna mais difícil ainda o desafio de controlar a disseminação desse vírus dentro da escola. E também, claro, identificado um caso na escola, consta já dos nossos protocolos a quarentena da sala de aula e também a testagem de todas as crianças e os profissionais que tiveram contato com aquela criança ou aquele adulto, ou aquele educador que por acaso venha a ser infectado. Agora, no caso das escolas, qual vai ser o critério para a volta às aulas? A Prefeitura trabalha com os anos finais de cada ciclo, né? Nós não queremos fazer rodízio de alunos. A gente acha que essa não é a melhor estratégia, porque há urgências nos anos finais de cada ciclo. Então, para dar um exemplo para quem está nos assistindo, a Prefeitura de São Paulo trabalha com 3 ciclos no ensino fundamental, do 1º ao 3º, do 4º ao 6º, do 7º ao 9º. Então, voltaríamos, num primeiro momento, com as crianças do 3º ano do ensino fundamental, do 6º e do 9º ano. Por que essas crianças, Denise? Porque essas, no próximo ano, em 2021, já estarão num ciclo diferente de aprendizagem. Para não haver atraso mesmo. Para não haver atraso e para que a gente possa priorizar essas crianças nesse momento, né? Se pudermos voltar em outubro, temos um trabalho em outubro, novembro, dezembro. Eventualmente, o nosso ano letivo de 2020 ele vai se arrastar para 2021 nos primeiros meses, mas para que a gente saiba exatamente o que aconteceu durante a pandemia, quando retornarmos às aulas presenciais, estão programadas já 2 ações. A primeira é de acolhimento, né? Todas as crianças estão passando por traumas, é preciso ter uma nova fase de adaptação dessas crianças à nova escola, aos novos protocolos. Essa é a primeira fase. É como as crianças vão encontrar as nossas escolas, né, com um trabalho de acolhimento. E a segunda parte, já na segunda semana de retorno às aulas, nós vamos aplicar uma provinha, uma avaliação diagnóstica, para que a gente saiba exatamente o que cada criança aprendeu e aquilo que ela deixou de aprender durante a pandemia. Agora, paralelamente, dá uma preocupação agora com relação à qualidade do ensino remoto, à distância, e a Prefeitura
pretende distribuir 465 mil tablets, é isso? Qual vai ser o critério de distribuição? E sempre fica aquele questionamento, por que demorou? Né? Estamos na pandemia há 6 meses, né? Denise, não havia recurso, né? Nós não tivemos nenhum auxílio do governo federal nessa pandemia, zero, né? Mais do que isso, eu posso dizer que nós, além de não sermos ajudados, o governo federal atrapalhou a estratégia da Prefeitura de São Paulo na medida em que não liberou os recursos da Prefeitura de São Paulo para a compra de alimentação escolar. Então, os recursos que caíram bastante durante a pandemia, só aquilo que eu tenho de previsão de despesa, de receita disponível para 2020, eu tenho um déficit já hoje de 1 bilhão e 64 milhões de reais de furo no orçamento da educação municipal, né? Então, trabalhando, fazendo gestão, pedindo aí ao secretário da Fazenda, e o prefeito Bruno Covas foi muito sensível a essa demanda da educação, agora conseguimos liberar recursos para essa aquisição. Mas não ficamos parados, né? Desde o começo, trabalhando para quê? Para garantir merenda para todas as crianças e também para garantir os livros de aprendizagem para todas as crianças. Então, pouco mais de um mês da pandemia, a gente já tinha distribuído 1 milhão de livros na casa de cada uma das nossas crianças, para que elas pudessem, mesmo sem a internet, continuar estudando. Lembrando que o tablet vai ser distribuído para todas as crianças do ensino fundamental e médio na cidade de São Paulo. São 465 mil equipamentos e quem vai receber primeiro é exatamente aquelas crianças que hoje estão com dificuldade de fazer aulas à distância pela internet. Então, 30 dias da assinatura de contrato, 10% das crianças, 60 dias, 50% das crianças e 90 dias, 100% das crianças. Chegaremos no final do ano, quase. Mas esse é um equipamento que vai ser utilizado em 2020 e todo o ano de 2021. Porque a estratégia de recuperação da aprendizagem pressupõe a aula presencial, mas também a recuperação das aprendizagens no contraturno usando as novas tecnologias. Então, o secretário, falando nessa questão de dinheiro, qual a sua expectativa com relação às novas regras que estão valendo para o Fundeb? O governo federal vai ter que fazer um repasse maior de recursos, não é? Uma parte tem que a destinação é para salários de professores, mas no geral, em relação à qualidade de ensino, assistência, condição de melhoria mesmo. Primeiro, né, aquela insegurança jurídica que havia até dias atrás, ela acabou. Isso é de muito acabar bom. O Fundeb. Pois é, porque todos os municípios e todas as redes públicas, inclusive as redes estaduais, dependem desse recurso, né? O Fundeb é um fundo que contempla recursos das 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal, e esses recursos são divididos conforme os critérios específicos entre os entes federativos, né? Não ter a regra do Fundeb seria um caos, né? Não ter o Fundeb aprovado, esse era o ano que vence a regra anterior, não seria possível começar o ano que vem sem essa definição. Então há um ponto positivo de que a insegurança jurídica acabou. Para a cidade de São Paulo, nos 3 primeiros anos não vai haver nenhuma diferença, né? São Paulo não vai receber R$1 a mais com a regra que foi aprovada e também não vai perder R$1 com a regra que foi aprovada. Qual é o potencial para a cidade de São Paulo? É a partir do 3º ano, porque um percentual do Fundeb, segundo a lei aprovada, vai ser distribuído conforme a eficiência das redes. Então, se a gente conseguir cumprir as nossas metas de aprendizagem aqui na cidade de São Paulo, vamos receber mais recursos e é para isso que a gente trabalha. Agora, secretário, retornando às aulas, eu acho que é a grande preocupação, como é que vai ficar a apuração, a realização de provas, exames de passagem de ano? O senhor já deu a entender aí que não vai ter férias no final de ano, já fica o recado para as crianças, para os professores, né? Que deve ter só na época de Natal e Ano Novo, se voltar realmente antes. Agora, aprovação, passa todo mundo, não passa todo mundo, como é que fica? Vamos lembrar que na Prefeitura de São Paulo, a retenção ela se dá precisamente nos anos finais de cada ciclo. Então a gente faz a retenção, a chamada reprovação, no 3º ano do fundamental, no 6º e no 9º, e excepcionalmente no último ciclo também a reprovação no 7º e 8º. Então nós não temos retenção ou reprovação em todos os anos do ensino fundamental, apenas nos anos finais. Para esse ano, a autorização do Conselho Municipal, do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Educação, é que não haja retenção. E é justo que assim seja, Denise, porque seria como se a gente fizesse uma prova com as nossas crianças sem que elas tivessem tido acesso à matéria, né? Cobrar conteúdo, cobrar aprendizagem num ano como esse e penalizar as crianças com uma reprovação seria inadequado. Então, ao mesmo tempo, passar sem saber é igualmente ruim. Qual é a estratégia da Prefeitura de São Paulo? Trabalhar o ano de 2020 e de 2021 como se fosse um grande ano, um grande ciclo,
priorizando as aprendizagens em cada um desses 2 anos, né? O que der para fazer em 2020, o que será possível fazer em 2021, e aí sim, ao final do ano que vem, com as crianças tendo tido a oportunidade de recuperar presencialmente na sala de aula os conteúdos, aí sim fazer a avaliação e aquelas crianças que não apresentarem bom desempenho, aí sim fazer a retenção. Então, mas agora, de início, desculpa te interromper, perdão. Já vai ter reforço para quem fizer essa prova de início no retorno e se perceber que a criança está muito atrasada? Sim, a gente trabalha com essa avaliação diagnóstica para saber exatamente o que cada criança, nós temos 1 milhão de alunos na rede pública municipal, só na cidade de São Paulo, né, sem falar a rede estadual e a rede privada, são 2,5 milhões de alunos no ensino básico na cidade de São Paulo, sendo que 1 milhão é só da Prefeitura de São Paulo, então a gente vai saber exatamente o que cada criança aprendeu e o que ela não aprendeu. E esse programa de reforço e recuperação será, por definição, individualizado. E é por isso que o equipamento, o tablet, vai ser tão importante. Porque a gente vai conseguir, a partir do desempenho dessas crianças nas avaliações, fazer uma prescrição dos conteúdos exatamente que elas não aprenderam. Isso para dar tranquilidade para os pais também, né? Porque muitos pais estão assistindo a gente e falam, puxa, meu filho não está aprendendo nada, né? Eu não sou professor, eu não sou pedagogo, eu tento me esforçar, mas meus filhos não estão aprendendo. Calma, né? Tranquilidade nesse momento. É muito importante essa participação das famílias no estudo das crianças, né? Só que nem sempre consegue, né? Eu já vi famílias que têm dificuldade porque os pais não lembram, não sabem mais ou estudaram muito pouco. Então isso é problema, aumenta a defasagem. Não é responsabilidade, né, das famílias. E de repente foi jogado para as famílias. Sem dúvida. Tá, e essa não é uma responsabilidade das famílias, é das escolas. E nós vamos ter o tempo adequado para fazer a recuperação dessas aprendizagens. Agora, se tem um ponto positivo nessa pandemia do ponto de vista da educação, é a maior participação das famílias no ensino, né? As famílias hoje, por definição, estão acompanhando a vida escolar dos seus filhos. Mas ficam mais preocupadas, né? Pois é, né? E quando a gente puder voltar, mesmo que seja um novo normal e não o normal, né, no início, que essas famílias mantenham esse bom hábito de acompanhar a vida escolar dos seus filhos. Todas as pesquisas mostram que família que acompanha o desempenho dos seus filhos, que acompanha lá, cobra a lição de casa, pergunta se fez a tarefa, a criança vai melhor. Tem escola. Pai e mãe aprendendo junto, né? Porque tá vendo? Tem que acompanhar. Exatamente. Então, e para fecharmos, a criança vai ter esse acompanhamento todo, vai ter a reposição, o reforço, e depois no ano que vem que teria uma avaliação de fato. A avaliação a gente faz todos os meses na Prefeitura de São Paulo, né? E, aliás, recuperamos nessa gestão do prefeito Bruno Covas as provas aqui na cidade de São Paulo que tinham sido abandonadas. A gente acredita muito na avaliação, porque é a partir dessa avaliação que a gente consegue saber onde é que precisamos melhorar, né? Então, essa avaliação já acontecia, vai continuar acontecendo todos os meses. A única questão é que a retenção, a chamada reprovação, só no final do ano que vem. É isso. Conversei aqui com o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano. Secretário, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, sempre à disposição. Vai a ti.